Olá! E aí, tudo bem? Opa, que bom, que bom. Vamos para mais uma aula? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa. Qual é a aula de hoje? Classicismo, literatura portuguesa, ok? Só que antes de começarmos essa aula, peço a vocês, se não é inscrito, que se inscreva no canal. Curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, ative o sininho para receber as notificações. Posso contar com vocês? Beleza, então. Classicismo, como eu disse quase agora, é literatura portuguesa. O classicismo coincide historicamente com o Renascimento. É um momento de oposição aos valores da Idade Média. Literariamente falando, o que aconteceu na Idade Média? Trovadorismo e humanismo. Isso equivale a dizer que o classicismo é um movimento literário de oposição ao trovadorismo e ao humanismo. O humanismo ainda foi um período de transição, né? Que nós percebíamos valores teocêntricos e valores antropocêntricos, que percebíamos lá no trovadorismo subjetivismo e que nós vamos perceber agora o objetivismo, ele tramita. Então o humanismo ele tinha subjetivismo, objetivismo, teocentrismo, antropocentrismo, fé e a razão coexistindo, o homem dividindo, começando a mudar a sua mentalidade. E a mentalidade mudou, e aí a gente começa o classicismo. Características desse movimento. Antes de eu falar das características, o classicismo português começou em 1527, quando Sá de Miranda retorna da Itália e introduz em Portugal a medida nova. Porque antes do classicismo, o que nós vamos ter são os versos redondilhos. Redondilha maior, 5 sílabas. Redondilha menor, redondilha menor, 5 sílabas. Redondilha maior, 7 sílabas poéticas, isso aí. Então, o que acontece? Tinha esses versos redondilhos. Sá de Miranda foi para a Itália, aprendeu a medida nova, voltou a introduzir em Portugal o uso do verso decassílabo, medida nova. Isso marcou o início do classicismo. O classicismo se estende até 1580, quando acontece a unificação da Península Ibérica. Ano também da morte de Camões, o grande nome do classicismo português. Vamos falar dele. Vai ter uma aula só sobre os Lusíadas. Imperdível essa aula. Uma aula aqui no canal, tá ok? Então, não deixem de assistir. Assistiu o classicismo? Assista também os Lusíadas, para vocês compreenderem essa grande epopeia. Características do classicismo: racionalismo e universalismo. Lógico, se opondo ao subjetivismo, à emoção que nós tínhamos na época da Idade Média. Então, eles vão tentar explicar tudo pela luz da razão. Atenção, quando dizemos que uma escola é racionalista, não significa que ela não tem emoção, claro que tem, mas é uma emoção controlada pela razão. Entenderam? Universalismo. Ao invés de falar de temas, histórias individuais, dramas individuais, vamos tratar de assuntos, de temas coletivos que dizem respeito a um grupo. Isso é o lado universalista, tá bom, gente? Antropocentrismo. O que é antropocentrismo? Antro-homem. O homem como centro do universo, o homem como medida das coisas. Diferente do teocentrismo da época da Idade Média. Porque lá na época da Idade Média, os homens viviam em feudos. Eles estavam numa boa, a igreja vinha falando, acalmando os desejos do homem, dizendo que era vontade de Deus, se ele nasceu pobre, ele tem que ficar pobre. Se ele nasceu rico, como o clero e como a nobreza, tinha que ficar rico. Mas, de repente, o homem começou a sair dessas terras, a colonizar, a conquistar e a mudar a mentalidade. Ó, peraí, por que eu nasci pobre e tenho que ficar pobre? Por que quem nasceu rico tem que ficar rico? Por que eu não posso ser um pobre que ficou rico? Por que eu não posso gerenciar o meu destino? Então, ele muda a mentalidade a partir daqui, primando por uma mentalidade ou tendo uma mentalidade antropocêntrica. Clareza e objetividade. Lógico, né? Vamos explicar tudo de uma forma objetiva, isso até oriundo do universalismo, né? Do objetivismo, que é a proposta, falando de uma maneira clara e direta, sem rebuscamento formal, tá? É o tipo assim, falando muito com poucas palavras, essa é a ideia. Emprego da medida nova. O que é a medida nova? Já expliquei. Uso de versos decassílabos,
que começa quando o Sá de Miranda volta da Itália, introduzindo isso em Portugal, né? E aí o verso decassílabo, a medida nova, toma corpo, toma forma e passa a ser largamente usada no classicismo, a partir do classicismo também. Em oposição às redondilhas medievais. Lembra? Redondilha, falei quase agora, mas vale de novo. Redondilha menor, 5 sílabas. Redondilha maior, 7 sílabas. Eliana, eu não sei fazer escansão, eu não sei dividir. Tem uma aula que eu falo sobre versificação e escansão de versos. Assista, dá para ter uma boa noção sobre isso. Tranquilo? Gosto pelo soneto. Por quê? O soneto é uma forma clássica. Como que é o soneto? 14 versos, divididos em 2 quartetos e 2 tercetos. Quarteto, estrofe de 4 versos. Terceto, estrofe de 3 versos. Então, eu tenho 2 quartetos, 4, 4, 3, 3. É assim que funciona o soneto, tá? 4, 4, 3, 3, 14 versos ao total, tá? A forma fixa, muito usada e aplaudida aqui no classicismo. Valorização do gênero épico são as epopeias. As epopeias são histórias contadas em forma de verso. Primeiro, a epopeia, ela visa valorizar um grupo, e aí a gente tem o universalismo, né? A ideia do universalismo, do geral. Então, a epopeia, ela tem essa característica da valorização de um grupo. A maior epopeia da língua portuguesa chama-se Os Lusíadas, que fala sobre o quê? Sobre a viagem de Vasco da Gama. Os Lusíadas quer dizer os lusos. Os lusos são os portugueses. Vasco da Gama realmente foi o primeiro, né, que uniu o Ocidente ao Oriente pelo mar. Foi o primeiro que fez essa viagem unindo pelo mar. Existiu essa viagem de Vasco da Gama. E Camões baseou-se nessa viagem e criou a obra Os Lusíadas, com o intuito de valorizar, enaltecer o povo português, através de uma figura do Vasco da Gama. Então é assim, o Vasco da Gama é um herói individual que representa um herói coletivo, que é o povo português, tá? Então, um grande feito, né? E ele sai lá de Portugal e vai até a Índia, ali em Calicut, né? Chega em Calicut, vai depois à Índia, e tal façanha que foi unindo o Oriente ao Ocidente. Influência da cultura greco-romana, greco-latina, principalmente através do uso do paganismo, da mitologia. Por exemplo, Os Lusíadas, que é a grande obra-prima aqui, eu vou ter Vênus, que é a protetora dos portugueses. O que é Vênus? Quem é a deusa da beleza? Isso aí, a deusa da beleza. E eu vou ter o Baco, deus do vinho e da prostituição. Já ouviram falar em bacanal? Então, vem de Baco. Olha que legal. Então, eu vou ter a presença dos deuses, os deuses atuando, eles tendo referência dentro das mitologias, dentro das epopeias, tá? Uma marca das epopeias a utilização de deuses, ok? E é óbvio que o classicismo abraçou essa causa. E agora, já que eu tô falando, vamos apresentar rapidinho aqui essa obra-prima, porque tem uma aula só sobre ele, certo? Os Lusíadas, a principal obra, ela é dividida em 5 partes: proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Uma por uma. Proposição. Começa no canto 1. O que é canto? Canto é capítulo, a mesma coisa de capítulo, tá? Não tô trocando simplesmente. Capítulo é no gênero narrativo, canto é no gênero épico, que pertence à epopeia. Começa no canto 1, estrofes 1 a 3. A proposição é a apresentação da matéria a ser cantada. Qual é a matéria a ser cantada? Os feitos dos navegadores portugueses, em especial o da esquadra de Vasco da Gama, junto com isso, a história do povo português. Depois da proposição, o que a Eliana diz que vem? A invocação. Continua no canto 1. Agora eu vou na estrofe 4. Lembra que terminou na 3? Continua aqui na 4. 4 e 5. O poeta, caso Camões, ele invoca o auxílio das musas do rio Tejo, que são as Tágides, que, segundo a mitologia, elas eram inspiradoras, tá? Ajudava a inspirar para o processo da composição, ajudava na composição, então ele invoca a ajuda dela. Ainda na canto 1, agora estrofe 6, tá vendo? 6 a 18, ele dedica o poema ao rei Dom Sebastião.
visto como a esperança da propagação da fé católica e da continuação das grandes conquistas portuguesas por todo o mundo. Quando ele dedicou ao rei Dom Sebastião, ele recebeu uma tensa, que era um tipo de uma pensão, mas isso foi pago irregularmente. Quando foi? Depois eu conto isso mais para vocês. Narração, a maior parte da obra. Começa lá no canto 1, tá vendo? Ó, canto, a dedicatória. Canto 1, estrofe 6 a 18. Olha agora, narração, canto 1, estrofe 19. Até o canto 10. É a maior parte do poema, é a narração. E aqui ele vai ter a matéria do poema em si, que é a viagem de Vasco da Gama e as glórias da história heróica portuguesa. Desculpa, aquele acento ali não devia estar. A narração consiste, portanto, na maior parte do poema. E ela vai começar in media res. O que quer dizer in media res? No meio da coisa. Como é isto? Já mostro para vocês. Segura um pouquinho aí. Deixa eu só falar da última parte, o epílogo. Canto 10, estrofe 145 a 156. É o grande lamento do poeta. Ele termina os Lusíadas como se ele estivesse percebendo algo muito ruim que ia cair sobre o povo português. E realmente aconteceu, que foi a unificação da península. Camões era um vidente? Não. Ele era um homem muito inteligente. Ele percebia que se Portugal continuasse agindo como estava, acabaria perdendo a sua soberania, o seu poder enquanto nação, ok? Lembrando que também em 1580 foi o ano de morte de Luís Vaz de Camões. Os Lusíadas ainda, ele é dividido, já vimos, em 10 cantos, que é como se fosse capítulo, né? E ele tem 1102 estrofes. Essas estrofes são em oitava rima ou oitava real. O que quer dizer isso? Cada estrofe tem 8 versos. E é assim, ó. O primeiro rima com o terceiro, que rima com o quinto. O segundo rima com o quarto, que rima com o sexto. E o sétimo e o oitavo rimam entre si. Gente, calculo que é 1102 estrofes assim? Pois ele fez. E ao mesmo tempo que tem esse apuro formal, temos uma história. A gente lê e a gente entende. Todos esses 1102 estrofes, 8.816 versos, todos esses 8.816 versos são decassílabos. Você pode pegar qualquer verso dos Lusíadas, dividir em sílabas poéticas e vocês vão ver que tem 10 sílabas poéticas. Isso mostra o quanto Camões era um homem que tinha domínio da língua portuguesa. Mas ao mesmo tempo que ele tinha domínio da língua portuguesa, ele tinha domínio da cultura, da astronomia, da astrologia, entendeu? Da história de Portugal. Então, o que acredita é que ele era um nobre, mas um nobre decadente, alguém que perdeu tudo que tinha. Explico melhor isso num outro vídeo falando sobre os Lusíadas, tá? Então, repetindo, os Lusíadas, 10 cantos, 1102 estrofes, em oitava rima, oitava real, num total de 8.816 versos, cada um deles, ou todos eles, são decassílabos. Muito bem. Para entender, rapidinho, e eu já estou finalizando aqui, eu tenho aqui um mapa para vocês compreenderem todo o processo da história. Eles saem, os portugueses saem aqui, ó, de Portugal, de Lisboa, eles vêm aqui pelo Oceano Atlântico, dobram o Cabo das Tormentas, vão rebatizar o Cabo das Tormentas por Cabo da Boa Esperança, entram no Canal de Moçambique, primeira parada em Mombaça, de lá vai em Melinde, de Melinde vai a Calicut, na Índia. Então Vasco da Gama, ele uniu, ó, o Ocidente ao Oriente pelo mar. E depois tem o retorno está aqui nessa parte serrilhada. E ele vai terminar aqui, ó, no canto 10, tá vendo? Bem aqui. A história começa, lembra que eu falei in media res, no meio da coisa? A história vai abrir aqui, ó, eles estão no Canal de Moçambique, quando a história começa. Enquanto eles estão ali navegando, lá no Olimpo os deuses estão reunidos. Lembra a presença da mitologia? Decidindo o destino, se essa viagem terá ou não êxito. E aí o rei, o pai dos deuses, definiu, vão continuar a viagem sim. E o Baco não gostou não, e o Baco vai aprontar muito. Aí vocês vão ver a história no outro vídeo. Aí aconteceu isso, ele chega em Melinde,
E de Melinde, ele conta para o rei de Melinde tudo o que aconteceu. A história da primeira dinastia, da segunda dinastia, o momento da partida, e aí ele vai vir com toda a história até chegar aqui. Entendeu? Por isso, em média res, ele faz um processo de flashback, de volta ao passado, contando a primeira parte. E sempre enaltecendo o povo português através da figura de Vasco da Gama. Muito bem, com isso eu encerro. Agradeço a vocês a atenção. Estamos fechando essa aula, mas lembrando, não deixem de assistir os Lusíadas. Imperdível essa videoaula. Por hora, fico aqui e espero vocês no próximo encontro.